quando eu ainda estava na Jovem Pan, você deve se recordar, eu fiz uma participação no Pânico e eu gostava muito de fazer o Pânico. O Pânico é um programa do qual eu sinto mais falta de fazer o Pânico do que fazer o Jornal da Manhã, porque o Emílio me dava muita liberdade, os produtores do programa me davam muita liberdade para eu introduzir o assunto que eu quisesse. Então, eles me mandavam geralmente uma mensagem no início do dia e falavam assim: Paulo, se tem alguma coisa que você queira falar? E eu estava muito fascinado, a gente estava ali no início do mês de maio, ou seja, um mês atrás, e eu estava muito fascinado com essa questão das investigações que estavam já começando a acontecer no Congresso americano sobre as origens do vírus e sobre as evidências de que o vírus tinha uma origem de laboratório, algo que era proibido de sequer ser tratado publicamente. E eu, naquele momento, pedi para falar sobre isso no programa e o pessoal foi muito gentil comigo, né? O pessoal imediatamente naquele momento falou: olha, claro, pode falar sobre isso à vontade. E o Emílio ficou muito interessado e começou a me fazer algumas perguntas. E o vídeo se tornou viral, né? Mas eu me lembro que todo mundo na mídia ria dessa história. As pessoas ridicularizaram muito. Vários desses jornalistas mainstreams fizeram posts irônicos, ironizando o meu comentário na época. E eu vou até colocar aqui na tela. Aqui. Eu colocando ele aqui na tela, esse vídeo foi, a minha participação, se eu não me engano, foi no dia 10 ou no dia 11 de maio, ou seja, um mês atrás, né? E naquela época, Marcelo, eu me lembro que ninguém tratava sobre o assunto. Saiu um artigo na época, na Gazeta do Povo e só. E eu falei isso na minha participação, falei: olha, a mídia brasileira finge que não aconteceu. Simplesmente que era uma ideia de maluco. E a gente vai mostrar aqui um pouco de qual foi esse caminho de mudança de posição da mídia. Mas ele chegou, eu diria que o ponto alto foi no Fantástico, no último domingo, uma reportagem que a gente vai passar aqui um trecho dela, mais ou menos de 10 minutos, uma reportagem longa, né, para os padrões de televisão e de Fantástico, uma reportagem de 10 minutos, onde a Globo fala basicamente tudo o que eu tinha dito na minha participação no Pânico um mês antes. E conta com um ar de novidades. E eu acho que é importante que a gente veja aqui qual era a postura da imprensa em relação a esse assunto, qual era a postura das Big Techs em relação a esse assunto, e qual é a postura atual. E vamos levantar um debate do que tem de novo, do que não tem de novo, e o que isso fala sobre a ciência e as autoridades nesse momento. Tem um pedaço aqui que eu acho bastante interessante, logo no início da reportagem, que eles começam dizendo o seguinte: essa aqui, como não está legendado pelo Trump, o Trump responsabiliza a China. Aí vem esse cara, que eu esqueci qual é o nome dele, mas ele é um manjadão de reportagens do Fantástico, e ele fala assim: queria começar dizendo para vocês que ninguém aqui está apresentando uma teoria da conspiração maluca. Olha lá, hein, gente, isso não é coisa de Donald Trump e das pessoas e dos políticos que o seguem. Eu falo assim, você acabou de mostrar um vídeo onde o Donald Trump disse um ano atrás o que vocês negaram antes. O que vocês negavam antes e o que você vai passar 10 minutos defendendo. Como assim? Que porcaria de gaslighting é esse, seus malditos? Você acabou de mostrar o Donald Trump dizendo um ano atrás o que você vai dizer na reportagem. E o que você negou antes. E você está dizendo o que você negou. Não é que você negou. E eu faço questão aqui de abrir aqui. Não é que eles simplesmente negaram. Eles ajudaram a encobrir. Tá aqui o Globo, em fevereiro deste ano, dizendo: equipe da OMS visita laboratório de Wuhan que deu origem a teorias da conspiração sobre o vírus criado artificialmente. Ora, vocês estavam chamando de teorias da conspiração e passando pano para isso. Vocês são chapéu de alumínio, vocês são malucos anticientistas. Hipótese de que pandemia começou com vazamento no centro de pesquisa é rejeitada por cientistas. É rejeitada. Não existe esse spot.
essa hipótese. E aí, olha que coisa louca. Se eu não me engano, é nessa reportagem. Eu não sei se é nessa, mas tem outras aqui, porque não é uma só. Aqui, outra reportagem. Essa agora aqui, da Bem-Estar, replicando a BBC, G1. Não temos nada a esconder. Cientista estrela de Wuhan, a mulher morcego, convida a OMS para visitar laboratório no centro de origem por coronavírus. Aí, olha os títulos que tem. Teoria da conspiração. Muitos cientistas acreditam que o cenário mais provável é que o SARS-CoV saltou naturalmente para humanos, através de uma espécie intermediária. E apesar da oferta, aí ele fala, em termos de referência de pesquisa da OMS, não mencionam a teoria e alguns membros da equipe de 10 pessoas praticamente a descartaram. Peter Daszak, como se estivesse falando de um cara altamente respeitável, sem conflito de interesse, que a própria reportagem depois mostra os conflitos de interesse que ele tinha, um zoólogo britânico, foi escolhido como parte da equipe devido ao seu papel de liderança em um projeto multinacional, Esse projeto envolveu, olha só, a reportagem já declara o conflito de interesse. Esse conflito de interesse que a Globo parece que descobriu, a Globo está usando como argumento de autoridade para defender a tese do Peter Daszak. Repara o nível de loucura. Esse projeto envolveu uma estreita colaboração com a professora Xi Jinping, ou seja, o Daszak estava contribuindo. E Daszak já havia se referido à teoria de fuga como uma teoria da conspiração, um absurdo absoluto. Ainda não vi nenhuma evidência de vazamento de laboratório ou de envolvimento neste surto. Tenho visto evidências substanciais. A OMS negou, Daszak diz que a equipe da OMS examinará, Se você vai olhar, possibilidade descartada. Não temos nada a esconder. O Globo, continuando. Lembra que o Bolsonaro insinua que pode ter criado o coronavírus como parte de guerra química? E eu quero chegar nesse ponto. Aí, a reportagem do Globo, passando pano para a China. Após realizar uma missão na China, a OMS divulgou em março um relatório que afirma que o novo coronavírus muito provavelmente foi transmitido de morcegos para os humanos por meio de um outro animal. A única exceção é a hipótese de que o patógeno teria escapado do Instituto de Virologia de Wuhan. De acordo com a missão de especialistas, abre aspas, extremamente improvável que isso tenha acontecido. Não tem nada, não, eles declaram conflito de interesse. Eles são os que falam aqui sobre o conflito de interesse. Eles falam aqui do conflito. Nesse trecho que eu chamei a atenção aqui. Ele fala aqui, olha aqui. Esse projeto envolve... Peter Daszak, zoólogo britânico, foi escolhido como parte de uma equipe devido ao seu papel de liderança em um projeto internacional multimilionário financiado pelo contribuinte americano, para colher amostras de vírus selvagem. Esse projeto envolveu uma estreita colaboração com a professora Xi Zhengli em sua amostragem em massa em morcegos na China. E Daszak já havia se referido à teoria de fuga de laboratório como uma teoria da conspiração e como um absurdo absoluto. Ou seja, ela fala... Ele trabalhou com ela, com a doutora Morcego, que era líder lá do... Não falou que ele financiou a pesquisa dela e a parte da pesquisa de ganho de função. Mas por que mudou a narrativa? Porque não tem jornalismo sendo feito aqui. Ninguém aqui está fazendo jornalismo, ninguém está fazendo perguntas. E aí, quando eu digo, e vou repetir, o jornalismo profissional morreu, ele é uma máquina de militância política, é por quê? Porque o jornalista que deveria olhar com curiosidade os fatos e falar, peraí, então o cara que está dando a opinião, está assinando o artigo da Lancet, está assinando o artigo na Nature, está fazendo parte do... Ele escreveu o artigo da Lancet. Escreveu, declarou que não havia conflito de interesse. Os outros que assinaram, ele foi o que escreveu. Ele assinou como se fosse 2, mas ele que foi o que escreveu, chamou os outros 25 para assinarem junto com ele. Agora, o jornalista não foi lá e falou, pô, tem um conflito de interesse aqui. Que curioso essa história. Pô, peraí, deixa eu cavucar. Isso é jornalismo, pô. Isso é jornalismo. Isso era jornalismo.